Devocional, terça-feira, 7 de novembro de 2023. Apóstolo Cássio Nogueira. A autoridade e o poder dos filhos de Deus. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, aqui o autor de Hebreus está falando para os filhos de Deus, que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue, e destes também ele, igualmente, participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Como você se torna filho de Deus? O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, verso de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos que creem no nome de Jesus recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E, por nos tornarmos filhos de Deus, nós, então, participamos da obra do Senhor Jesus Cristo. Participamos da carne, do sangue, participamos da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você se torna um com Jesus Cristo. A morte de Jesus se torna a sua morte, a ressurreição de Jesus se torna a sua ressurreição, a vitória de Jesus se torna a sua vitória, as bênçãos de Jesus se tornam as suas bênçãos, o céu de Jesus se torna o seu céu, o trono de Jesus se torna o seu trono. Então, por isso que a Bíblia diz que somos co-herdeiros em Cristo. Tudo que é de Jesus é nosso, porque a gente nos torna participante comum de carne e sangue. E nós também provamos isso, a nossa fé nesta verdade, na mesa da Santa Ceia, a qual nós comemos do corpo de Cristo e bebemos do sangue de Cristo. E todos que comem do meu corpo e bebem do meu sangue têm parte comigo, têm vida em si. Então nós nos tornamos participantes de toda a obra do Senhor Jesus Cristo. E aqui, Jesus Cristo, ele destruiu na cruz do Calvário aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aleluias! Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E esta obra foi na cruz do Calvário. E como somos participantes desta obra? Como somos participantes de carne e sangue com Cristo? Em Cristo, eu e você já destruiu o poder da morte. Nós já destruímos em Cristo Jesus o diabo. Aleluias! Por isso que quem está em Cristo Jesus, não há condenação para ele mais. Por isso, quem está em Cristo Jesus, mesmo que morra, viverá, porque irá ressuscitar. A morte não vai poder tragar, a morte não vai poder prender. Aleluias! Você tem que entender que antes da morte do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Satanás ele tinha o poder da morte. Satanás ele tinha a chave do Hades. O que é o Hades? O Hades é o mundo dos mortos, um lugar espiritual que fica nas partes mais baixas dessa terra, nas profundezas dessa terra. Antes da morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, todos os homens, ao morrer, desciam para o Hades. Tantos os homens justos, tantos os homens ímpios. Mas os homens justos, após a morte, eles desciam para o Hades, mas eles não sofriam lá no Hades. A alma deles desciam, eles ficavam no paraíso, no seio de Abraão,
conforme Jesus nos revela em Lucas 16. E ali eles não sofriam, eles ficavam ali no paraíso, no seio de Abraão, esperando Jesus Cristo completar a obra na cruz do Calvário, para depois descer lá e resgatá-los. Agora os ímpios, antes da obra da cruz do Calvário e também depois da obra da cruz do Calvário, ao morrer, todos aqueles que não creem em Jesus, a alma deles descem lá para o lugar de tormento, aonde tem fogo, mas ainda não é o inferno, mas é o lugar de tormento que fica no Hades. E quem nos revela isso é Jesus, lá em Lucas 16, aonde Jesus conta a história do Lázaro, que era um mendigo, e do rico. E o rico morre e ele é levado pro lugar de tormento, lá no Hades, aonde tem fogo. E o rico, ele olha lá no Hades, também está lá Lázaro, só que no paraíso, no seio de Abraão, sendo consolado por Abraão. E o rico, então, ele clama em tormentos naquele fogo para Abraão. Ele diz: Pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sendo atormentado aqui nestas chamas. Então, esse lugar chamado Hades, Satanás, ele tinha a chave desse lugar. Ele tinha o poder da morte. Então, estava preso ali no paraíso, no seio de Abraão, os justos, e presos ali os ímpios, até hoje, ali no lugar de tormento. Mas quando Jesus, na cruz do Calvário, aleluias, ele destrói aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Na cruz do Calvário, Jesus destrói o poder do diabo, destrói, derrota Satanás e os seus demônios. A Bíblia diz que Jesus pega a chave do Hades, que estava na mão do diabo, ou seja, o poder da morte, agora não está mais na mão de Satanás. A chave do Hades não está mais na mão de Satanás, agora está na mão do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, antes do terceiro dia da sua ressurreição, em alma, ele desce lá no Hades, porque a chave daquele Hades está na mão dele agora. Ele desce lá, ele vai lá no paraíso, aonde estão os justos presos ali no Hades, no seio de Abraão, e ele liberta ali os justos, ele liberta todos que estão no paraíso, todos que estão no seio de Abraão, e leva para a Nova Jerusalém Celestial. Ele leva até o paraíso para, aleluias, a Nova Jerusalém Celestial. E todos hoje que creem em Jesus Cristo, aleluias, a morte não tem mais poder sobre ele. Todos hoje que creem em Jesus, após a morte não vai descer para o Hades, porque o paraíso nem está lá mais. Todos que creem em Jesus, a morte não tem poder sobre eles, o diabo não tem poder sobre eles. Após a morte do nosso corpo físico, em almas nós vamos para o paraíso, em almas nós vamos para a Nova Jerusalém, em almas nós vamos para o céu. Aleluia! Por quê? Porque Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Em Cristo Jesus nós destruímos aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo não tem mais poder sobre nós, a morte não tem mais poder sobre nós, o diabo não tem mais domínio sobre nós, a morte não tem mais domínio sobre nós. Aleluias! Então ali na cruz do Calvário, Jesus reduz Satanás. Jesus destrói Satanás. Outra tradução vai dizer que Jesus reduz. E quando você reduz algo a nada, significa que você o torna inútil. Reduz a zero, a nada. Foi isso que Jesus fez com aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. Jesus o reduziu a nada. Jesus tornou o diabo inútil. Jesus o reduziu a zero. Isto é algo muito importante para todo cristão compreender. Você precisa compreender. O Senhor Jesus Cristo, através de sua morte, reduziu Satanás a nada. Jesus na cruz do Calvário esmagou a cabeça da serpente, cumprindo a profecia de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, que diz que da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o teu calcanhar. E ali no Calvário, a serpente, Satanás, fere o calcanhar de Jesus.
ao pregar aqueles pregos, cravos ali na cruz do Calvário. Mas Satanás, aleluia, é derrotado, porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele esmaga, ele fere a cabeça da serpente, porque a cruz do Calvário é uma espada disfarçada. Aonde a cruz foi colocada se chama Monte da Caveira. Se você pesquisar agora no Google, Monte Gólgota, Monte da Caveira, você vai ver que esse monte tem um desenho de um crânio, desenho de uma caveira. Então a cruz, como uma espada disfarçada, ao encravar no Gólgota, encravar na caveira, ali no mundo espiritual, mostra uma realidade. Jesus feriu a cabeça, esmagou a cabeça de Satanás, cumprindo a profecia de Gênesis 3:15. Aleluias! Glória a Deus! Lá em Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 15 diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, na cruz do Calvário, Jesus, ele publicamente expôs os demônios, expôs Satanás, e publicamente Jesus venceu eles, triunfou sobre eles. Publicamente Jesus os expôs à vergonha, ao desprezo. Ali foi a maior humilhação de Satanás, ali foi a maior humilhação dos demônios, porque foi publicamente. A vitória de Jesus não foi escondida, a vitória de Jesus foi pública. O triunfo de Jesus foi público ali na cruz do Calvário. E aqui em Colossenses 2:15, Jesus, ele enfrenta Satanás ali na cruz do Calvário. Quando Satanás percebe que Jesus estava crucificado, Satanás, ele tenta fazer Jesus desistir da cruz. Ele usa ali um dos ladrões para falar: ei, se tu és Deus mesmo, filho de Deus mesmo, desce daí, salve a nós mesmos. Então ali Satanás tenta tirar Jesus da cruz do Calvário, mas não conseguiu. Jesus, ele foi fiel até a morte, triunfando, vencendo, expondo eles aos desprezos, publicamente envergonhando eles, despojando eles, todos os principados e potestades, ou seja, desde o alto escalão de demônios ao mais baixo escalão de demônios, e também Satanás. Todos foram derrotados, todos foram destruídos. Aleluias! Todos foram destruídos, todos foram derrotados. Ei, Satanás, ele já é derrotado. Você não precisa derrotá-lo, ele já é derrotado. Você só precisa tomar posse da vitória de Cristo Jesus. A única coisa que Jesus nos deu poder e autoridade foi para desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo, mas não para derrotar o diabo, porque ele já está derrotado. E pelo nome de Jesus nós temos poder para desfazer todas as obras do diabo. Ali na tradução de Coniber está escrito assim: ele desarmou os principados e as potestades que lutavam contra ele. Ou seja, Jesus desarmou. Satanás não tem mais autoridade, Satanás não tem mais poder. Quem tem autoridade é Jesus. Quem tem poder é Jesus. Pare de acrescentar poder ao diabo. Pare de acrescentar autoridade ao diabo. O nome que está sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, não é o nome do diabo. É o nome do Senhor Jesus, um nome que recebeu poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. É o nome do Senhor Jesus Cristo, é o nome da vitória, o nome da libertação, é o nome da cura, é o nome do milagre, a qual deve ser exaltado, a qual deve ser adorado, a qual deve ser louvado, a qual deve ser servido e a qual deve ser usado para desfazer todas as obras do diabo. Aleluias! Glória a Deus! Os principados e potestades são desarmados, completamente potentes. Eles são levados e reduzidos a nada. Esta é a realidade da vitória de Jesus, da vitória dos filhos de Deus, da autoridade de Jesus, da autoridade dos filhos de Deus. Então toma posse dessa autoridade, toma posse desta verdade, toma posse dessa vitória
que Jesus já transferiu para você. E viva debaixo de autoridade, viva debaixo do poder, porque você é filho de Deus. Aleluias! Glória a Deus. Não aceite a derrota, não aceite as enfermidades, não aceite as maldições, não aceite as obras do diabo na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, com seus filhos, na sua área financeira. Você tem poder de desfazer as obras do diabo, você tem poder de expulsar os demônios, você tem poder de repreendê-los, você tem poder de destruir no nome de Jesus toda a obra do diabo. Então toma posse dessa verdade. Use o nome de Jesus agora e destrua todas as obras do diabo que se levantaram contra você. Aleluias! Glória a Deus! Rabassuri adarabassuri andaramanaias. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 6, está escrito: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então aqui, o apóstolo Paulo está falando de uma sabedoria que eles expõem entre os experimentados. Mas ele não está falando de uma sabedoria deste século, ele não está falando de uma sabedoria deste mundo, desta época. Ele não está falando dessa sabedoria. Então, de qual sabedoria ele está falando? Da revelação de Jesus Cristo. A sabedoria da revelação de Jesus. A sabedoria que Jesus é Filho de Deus. A sabedoria de toda essa verdade que eu estou falando. E ele está falando também que existe uma sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, e que se reduzem a nada. Então, a tradução de Moffat revela uma verdade intrigante. Ele diz assim, discutimos sabedoria com aqueles que são maduros. Só que não é a sabedoria deste mundo ou dos poderes destronados que governam este mundo. Então há um poder que já foi destruído que governa este mundo. Há uma sabedoria que não é a sabedoria de Deus que governa este mundo. Mas você tem que entender que este poder já foi destruído. Essa sabedoria, que são as mentiras do diabo, que tentam destruir as verdades de Jesus, já foram destruídas. Isso traz à luz a realidade de que, embora esses poderes possam exercer influência nesse reino terreno, eles foram destronados no reino espiritual. Todo o poder nas regiões celestiais do diabo foram destronadas na cruz do Calvário. Toda sabedoria, todo poder, toda autoridade. Mesmo que esses poderes, mesmo que essas sabedorias, deste século, do mundo, desse sistema do diabo que quer dirigir e governar esta terra, você tem que entender que no mundo espiritual já foi destruídos. E na terra só irá acontecer se a igreja não entender que tem poder e autoridade e é participante da obra de Jesus, que Satanás já é derrotado, que nós já temos poder e autoridade no nome de Jesus de desfazer as obras do diabo. Então o diabo só vai prevalecer contra você se você permitir, porque não tem como um derrotado se tornar vencedor, a não ser que você permita. Então você tem que entender, eles, Satanás e todos os demônios foram destronados por Jesus. Assim, o verdadeiro poder neste mundo reside no incomparável nome de Jesus Cristo. Por isso temos que tomar posse da autoridade no nome de Jesus, orar, desfazer as obras do diabo, expulsar, orar com os enfermos, liberar esse poder através do nome de Jesus e desfazer as obras do diabo. Sim, você pode me dizer agora, apóstolo, mas tantas coisas ruins acontecendo, o caminho do anticristo está sendo preparado, sim, mas a cada dia que passa, essa sabedoria está sendo destruída, esses poderes estão sendo destruídos, Satanás já está condenado, o fim dele já está sentenciado, já está escrito, não tem como Satanás fugir do fim dele. Satanás, depois do arrebatamento da igreja, ele vai ser lançado nessa terra. Sim, ele vai
através do anticristo, governar nessa terra, mas vai durar apenas 7 anos. Depois Jesus vai voltar com a igreja, aleluias. Satanás vai ser preso por 1000 anos no abismo. Depois desses 1000 anos, Satanás será solto, mas será a guerra de Gog e Magog, e Satanás será lançado para o inferno para sempre. Ele já é derrotado, o futuro dele é prisão, o futuro dele é cadeia, é inferno, e ele sabe disso. Mas qual é o nosso futuro? O nosso futuro é o céu, o nosso futuro é a salvação, o nosso futuro são as recompensas em Cristo Jesus. O nosso presente agora é a autoridade e o poder para desfazer todas as obras do diabo. Eu quero decretar que neste dia, todas as obras de Satanás estão sendo destruídas em todas as áreas da sua vida. Aleluias! Não é de admirar que a Bíblia diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas nos céus e das coisas na terra e das coisas debaixo da terra. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 9 ao 10. Então Deus exaltou o Senhor Jesus Cristo após a ressurreição, porque Ele cumpriu a obra. Ele desfez as obras do diabo, ele derrotou o Satanás, libertando, curando, restaurando, salvando, restituindo, justificando todos aqueles que creem nele. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não existe nome maior do que o nome de Jesus. Não existe nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Aleluia! Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas no céu, das coisas na terra e das coisas debaixo da terra. Até Satanás e qualquer demônio se prostra diante do poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. E muito mais eu e muito mais você não só prostramos, não só reconhecemos, não só o servimos, não só o adoramos, mas tomamos posse do nome dele, que já nos foi dado como autoridade, e desfazemos toda a obra do diabo para a glória de Deus. A autoridade investida no nome de Jesus se estende sobre todas as áreas da sua vida. Cada um de nós tem o privilégio de empregar esse nome, de usar este nome e acessar o seu poder inerente. Use o nome de Jesus contra Satanás hoje. As forças das trevas, use o nome de Jesus e desfaça. Contra as circunstâncias contrárias, use o nome de Jesus hoje. E você verá tudo sendo destruído, tudo sendo desfeito e você prevalecendo contra qualquer circunstâncias contrárias. Aleluias! Eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Obrigado, Pai, pelo privilégio de usar o mais incrível e poderoso nome de Jesus para efetuar mudanças em minha vida e em meu mundo. Eu governo e reino sobre Satanás, sobre os principados, potestades, sobre as enfermidades, maldições, sobre qualquer obra contrária que se levanta contra mim. Eu regozijo-me no triunfo, na autoridade de Cristo. Eu decreto que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Sou co-participante da obra de Jesus e sou co-herdeiro em Cristo Jesus. Tomamos posse de toda a obra e de tudo que Jesus liberou através de sua obra para as nossas vidas. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.